Alimento para o espírito, a hora da verdade. Querida igreja, querida noiva do Cordeiro, é tempo de usar a consciência menos a razão, usar menos a razão e ver nossos direitos dentro da santa palavra de Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas ele nos acrescenta. Então, vamos pensar nas coisas que são de cima mais, do que nas que são da terra. Porque não chegamos em casa ainda. Está pertinho. Pertinho a vinda do Senhor Jesus. Como filhos de Deus, por adoção pelo sangue de Jesus, precisamos ter entendimento do direito adquirido. Foi adquirido na cruz do Calvário, nosso direito, para sermos abençoados na terra. João capítulo 8, o Evangelho, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Começa com se, que é uma condição que a gente impõe. O livre-arbítrio. Esse se é como o livre-arbítrio, né? Se o cristão buscar ao Senhor, buscar a santa palavra e ver os direitos e obedecer, Deus faz a obra. Precisamos usar com sabedoria os 3 sentidos, os quais Satanás mais ataca. Esses 3 sentidos estão sujeitos ao cérebro, que é o cérebro que comanda tudo, né? Pensamentos, ação, reação. Nós temos o controle ou o descontrole. Consciência, controle. Razão, descontrole. Veja que é uma guerra nós com nós mesmos, né? Então, os sentidos são olhos. Provérbios capítulo 27, versículo 20, diz assim, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Então, é a janela da cobiça, é um perigo. É a janela que entra o adultério, a prostituição, através da malícia que vem pelos olhos. Então, a Bíblia diz que a luz que há em ti não seja grande trevas. Então, não vamos permitir que os nossos olhos, eles fiquem como uma janela de alma, que é a janela da alma, que possa nos levar à cobiça, à corrupção, ao adultério, à prostituição, né? Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para que pelos olhos não penetrem todas essas coisas, e nós temos o domínio. Ouvidos, Provérbio 17, versículo 4. Ouvidos, Provérbios 1, capítulo 33 antes. Mas o que me der ouvidos, diz o Senhor, habitará em segurança, estará tranquilo, sem receio do mal. Olha só. Então, o cristão, nós temos que ouvir, o que precisamos ouvir, e não escutar o que queremos escutar. Provérbios 17, versículo 4. O homem
malfazejo, malfazejo, atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina, olha aí, os ouvidos para a língua maligna. Então, possamos filtrar as coisas que ouvimos, né? Para que não caia na nossa alma, para que não caia no nosso espírito. A boca. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Diz assim: o que guarda a sua boca preserva a sua vida. Olha só, preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. E nós temos domínio dos olhos, do ouvido, da boca. É só pensar, né? Domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Provérbios 21, capítulo 21, versículo 23. O que guarda a sua boca, eu estou repetindo, olha, e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Olha só. Uma palavra solta, fora de tempo, né? É terrível. A alma vai se angustiar. Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras, Jesus diz aqui, ó, Jesus que diz, serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, pela palavra da minha boca, né, eu me justifico ou eu me condeno. Agora, eu vou me condenar para quê? Jesus já me libertou. Então, tem que ter prudência no falar, né? Gálatas capítulo 1, versículo 1, aqui vamos falar de um homem chamado Paulo. Paulo apóstolo. Olha o que ele diz: não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. No versículo 3 ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós que entregamos a vida a Jesus Cristo, temos como Pai o Criador dos céus e da terra. Nós já fomos resgatados pelo sangue de Cristo, né? Temos que pensar nisso nesses últimos tempos, que não importa se você começou mal, se arrependa, né? Se reconcilie com Deus, termine bem. Não importa é o fim, não importa o começo. Agora, começar bem e terminar mal não adianta nada. É tempo de conserto, é tempo de reconciliar-se com Deus. Porque Deus, Ele ama a noiva do Cordeiro, né? 4. O qual deu a si mesmo por nossos pecados. Para quê? Para nos livrar do presente século mal. E olha, se naquele tempo já era mal, você pensou o presente século hoje, né? Para nos livrar desse presente século segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi o que eu falei. E Atos dos Apóstolos, capítulo 9, segue aqui o apóstolo Paulo, versículo 3. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões, né? Então, veja que este homem Paulo, que era Saulo de Tarso, teve encontro real com Jesus. Por isso que eu coloquei aqui, quando ele diz que foi chamado por Cristo, não pelos homens. Por isso que eu estou colocando ele aqui,
para poder absorver os ensinamentos deste homem que teve um encontro real com Cristo, né? Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: estou admirado que tão depressa estejais deserdando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aqui, ele diz de um evangelho paralelo, mas o evangelho paralelo ele é falsificado. E hoje em dia também existe, né, o evangelho da psicologia, né, da letra que mata. Paulo já falava disso naquele tempo. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso hoje em dia está 1000 vezes pior do que aquele tempo. Por isso que nós não podemos deixar que Satanás, né, use os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Nós temos o poder de barrar isso, né? Colocando o fruto do Espírito, que é temperança, domínio próprio, em ação nesses últimos tempos. Mas aí ele diz assim, ó, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, maldição, amaldiçoado por Deus. E como Satanás se transforma em anjo de luz, né, o evangelho falsificado, não é muito que seus obreiros se transformem em obreiro da justiça, mas você observa que o fim deles é conforme a obra deles, uma obra mal. Pregam e não vivem, né? Então, é o que Paulo ele já falava naquele tempo. E hoje realmente está se cumprindo muito isso, né? Versículo 9. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito, amaldiçoado por Deus. O evangelho simples de Cristo é: Jesus Cristo salva, liberta, cura, transforma e batiza com o Espírito Santo. Esse é o evangelho, é a base de tudo, né? Esse é o evangelho da bênção. E a obediência a esse evangelho nos dá Deuteronômio 28, 1 e 2. Se hoje, ó ouvido, ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar a palavra dele no seu espírito, na alma e na sabedoria de cérebro, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E no versículo 10, pois ele diz, pois busco eu agora favor dos homens ou favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então tem muitos servos de Cristo que têm medo, receio de falar a verdade para agradar homens. Não, temos que falar do evangelho, da palavra, a verdade que liberta, né? Gálatas capítulo 1, versículo 11, mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. E Paulo, ele era um cara judeu, escriba, ele conhecia a lei, conhecia a palavra. Versículo 13, pois já ouviste qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou
pela sua graça. Quer dizer, Deus separou ele sim para o judaísmo, mas revelou a graça, porque sabia que Paulo estava em busca da verdade, né? O 16. Então, revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Não consultei carne e sangue. Quer dizer, vou consultar, vou fazer a obra, vou obedecer o ide de Jesus e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Você vê que o homem já saiu pregando o Evangelho, né? O Evangelho de Cristo. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aí Gálatas capítulo 2, versículo 19, pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Nós temos que morrer para tradições, morrer para esse negócio de doutrina que são preceitos de homens e viver para Deus, né? O versículo 20, estou crucificado com Cristo. Você que entregou a vida a Jesus, eu também, sabedoria, nós estamos crucificados com Cristo. Cristo morreu, eu morri com ele quando entreguei a vida a ele. Cristo foi sepultado, eu fui sepultado com ele pelo batismo. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Cristo subiu ao céu e escreveu nosso nome e nos colocou em lugares celestiais. No entanto, eu vivo, mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos que ter essa mente que Paulo aqui tem. Ela é atual. Gálatas 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, chama de insensatez o que os Gálatas estavam fazendo, sendo persuadidos por um evangelho, não o evangelho de Cristo, né? Quem vos fascinou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto crucificado entre vós? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito Santo e pela carne que agora acabareis? Então, hoje em dia, começamos ali com o Espírito Santo, batizado nas águas no Espírito Santo. Muitos estão acabando na carne, não pode, é tempo de renovo, é tempo de reconciliação. Versículo 8, ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa da nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. De modo, olha, presta bem atenção aqui, ó, a benção. De modo que os que são da fé, é o nosso caso, são abençoados como crente Abraão. Tem que buscar entender isso para tomar a posse da bênção, entender que nós somos, pela fé, somos abençoados como crente Abraão. Gálatas 3 e 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, olha aí, por meio de Jesus Cristo, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Gálatas 3, capítulo 27, porque todos quanto fosse batizado em Cristo, vos revestiste de Cristo. Então não há desculpa. A razão não pode sobrepujar a consciência. Nós somos revestidos de Cristo. Levanta, acorda
Tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo esclarecerá você e você vencerá a si mesmo e volte para Deus, volte para Cristo. Versículo 28, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Olha aí. E herdeiros, hein? Essa palavra é forte. Conforme a promessa. Por isso que eu disse, temos que conhecer nossos direitos e obedecer a santa palavra pela fé como Abraão. Aí as bênçãos e promessa vêm. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nós, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Perigoso, hein? Versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também dos demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, ainda é, pelo seu muito amor com que nos amou, ainda nos ama. Versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, olha só, irmão, irmã, igreja do Senhor, nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha de onde nós somos de cima, não somos de baixo. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, aí, presente século, aí, a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Eu fiz, eu faço. Não. Efésios 5, versículo 3. Mas, olha só, a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a quem? Aos santos, a nós, santificados pela palavra. Versículo 4, nem baixaria, nem palavras vãs, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Então, a parar com essas coisas. 5, porque bem sabeis isto, que nenhum mulherengo, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem qualquer herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, sabe? Aquele lero-lero, tititi, tatatá, blá, 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 se aparta. Bem-aventurado que não anda, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Impiedade só crente pratica, pecado é só o pecador aí, né? E tirar sarro, essas coisas, essas conversaiada profana, inclusive crentes, infelizmente, não vigiam nisso, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 8. Pois por algum tempo eram escravas. Olha só, nós éramos escravos, mas agora sois luz no Senhor, no Senhor. Andai como filhos da luz no presente século. Deus está procurando, né? Efésios 4, versículo 22. De que vos despojeis quanto ao procedimento anterior,
do velho homem. Vamos acabar com o velho homem, que é a razão, que é corrompido conforme a vontade desenfreada, enganosa da carne. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha aqui, sabedoria, cérebro. Vamos renovar nosso espírito através da sabedoria que vem de Deus. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, revestir, né? Que é criado segundo Deus em justiça, Jesus Cristo, a nossa justiça, e verdadeira santidade, né? Santidade é se apartar do mal, do pecado. Os olhos não têm mais malícia, corrupção, cobiça. A boca já sai água doce, não mais contaminada, maldizendo. E os ouvidos, né, filtrando o que se ouve. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, nós, estando na carne, às vezes vem a ira, e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, no dia seguinte já consertei tudo à noite, pedi perdão, se arrependi, e o dia amanhece maravilhoso, como Deus dando uma página em branco para me escrever essa página em branco. Por quê? Humildade, perdão e arrependimento e obediência. Comece a escrever na página em branco do novo dia, louvando a Deus com essas palavras. E não olhe a página anterior para que você escreva as mesmas coisas e volte a sofrer, né? O versículo 27 termina aqui com a maior pregação do apóstolo Paulo. Nem deis lugar ao diabo. Isso aqui quer dizer, muitas vezes o cristão que usa o inimigo, porque o inimigo não tem poder de usar o cristão. Esse negócio de você precisa vencer Satanás é errado, porque ele já foi vencido. Ele já foi vencido, nós não precisamos vencer nada. Nós não podemos dar lugar para esse que já foi vencido, porque senão ele vence. Que Deus abençoe a todos e voltaremos aí com a hora da verdade, alimento espiritual. Que Deus os abençoe. Servo de Deus Rodrigues vos diz boa noite.